Essa venda, você falou na empresa de turismo, né? Essa venda de experiência, hoje tem muitas empresas de turismo que elas pegam seus consultores, né, seus vendedores, e eles vão fazer o tour, vão fazer toda a rota, e quando eles vão vender, eles vendem experiência. Não vou vender passagem, não vou vender o pacote, vou vender experiência. Você quer ir para a França? Ele já conta toda a história, aonde tem os vinhos, onde tem tudo, você vende experiência. Mas eu queria falar, só que ela estava falando de algumas mídias e Instagram e etc, é uma experiência que eu estou passando recentemente, com relação, e que eu tenho observado o crescimento. É a troca de experiência que os consumidores estão tendo através do Instagram, com aqueles livros de pintura, Jardim Secreto, simplesmente explodiu. Qualquer livraria agora, a primeira coisa que você entra, que você vê, são aquelas revistas para pintar. É a troca de experiência. A pessoa pinta e coloca lá e diz qual foi o pincel que usou, a marca, o que fez. Eu estou abismado com o volume de venda que está acontecendo ali, de troca de experiência. Vocês têm percebido isso também? Ok, era mais essa situação que eu estou passando agora, que nós estamos comprando muito, viu, pessoal? É rapidinho, gente. Meu nome é Fernanda, eu também sou professora de marketing e atualmente pesquiso a área digital. Só que eu vou falar aqui na perspectiva do consumidor, certo? Complementando o que ela falou como cliente e de toda essa questão da experiência, com foco no atendimento. Aqui está sendo falado muito de logística, porque a gente sabe que quando a gente inova no digital, a gente tem que integrar tudo, inovar em tudo, né? Mudar tudo. E na questão do atendimento, o que eu tenho sentido é o seguinte: usando o Instagram, vendo tudo que as blogueiras publicam sobre batons, né? Existem alguns batons que são bastante caros, de marcas mais conceituadas, mas as blogueiras nos fazem o favor de mostrar as marcas baratas que você pode usar com cores semelhantes às marcas caras. E eu, como consumidora desse segmento, né, sempre estou atenta. Quando eu chego na loja, o que eu sinto? Eu sinto que as vendedoras estão perdidas. Eu digo, olha, eu vi que a blogueira disse que o batom da MAC, da cor vermelha, aí digo o nome, tem aqui também da Tracta. E eu queria comprar esse batom. Aí ela fica assim, perdida, não sabe. E até, como cliente, eu prestei a consultoria. Eu disse, quando chegarem aqui pedindo essa cor, você tem da Tracta e você tem essa outra marca que representa essa cor. E ela, legal, realmente vendeu muito essas cores. Eu não sabia o que estava acontecendo. Então, a minha questão, que é até um ponto de pesquisa que eu pretendo fazer, desenvolver, né, e que eu coloco para a gente discutir, é como nós vamos deixar esses vendedores antenados e capazes de atender esse cliente super informado. Eu sei que já foi falado isso aqui. Eu não tenho uma resposta para isso, porque treinar pessoas é uma coisa cara, né? E às vezes esses vendedores estão passando só um tempinho rápido na loja, tem a questão da rotatividade, mas é um ponto crucial que a gente precisa trabalhar. E outra questão também com relação a isso é que, às vezes, você vê na rede social, por exemplo, teve uma época que a Lego lançou uma coleção do Dia dos Namorados, eu sou apaixonada por Lego, e ela disse, olha, nas lojas físicas nós teremos esse produto. Quando eu cheguei na loja física, que eu falei sobre esse Lego, eu tive a péssima experiência de não saber, de não encontrar e de nenhum vendedor saber me falar sobre isso. Então, essa falta de integração, nesse ponto, que é o atendimento, que já é o espaço onde a gente tem que ter a experiência, eu acho que tem que ser pensado, e, como eu disse, eu não tenho resposta, mas eu acho que é uma questão que a gente tem que procurar encontrar uma resposta competitiva, de tornar essas pessoas capazes de lidar com essa nova realidade. Eu acho, Fernanda, a sua pergunta responde à pergunta do Alexandre. O futuro do varejo é gente. Porque em qualquer lugar, seja via física ou virtual, você vai se deparar com alguém que vai ter que responder pela empresa. E aí, fazendo um link com o seu exemplo, professor, por que o cinema não morre? Porque o cinema tem a maior atividade de endomarketing que eu já ouvi falar e que eu acho que existe no mundo, que é a entrega do Oscar. O que é o Oscar, se não a premiação dos funcionários do cinema? É claro que parece ridículo eu chamar o Tom Hanks de um funcionário, ainda mais com aquele salário que ele ganha. Mas a Julia Roberts é uma funcionária.
Só que o que ela faz talvez valha ou foi visto muito mais do que o que nós fazemos. Mas o cinema não deixa de valorizar todos os anos em mídia mundial para dizer, olha, eu agora vou presentear e premiar o cara que fez a luz. Agora eu vou premiar o cara que fez o som. Eu agora vou premiar quem fez efeito especial, a trilha sonora, o melhor ator. O que o cinema está fazendo? Dando ênfase e reconhecendo publicamente a importância do seu funcionário. Então, a saída do varejo, seja por que canal for, é treinar gente, preparar pessoas para lidar com esse consumidor que já vem preparado. Essa é a minha opinião, talvez a sua pergunta responda a dele. Bom dia, meu nome é Larissa, eu sou profissional de marketing e professora, e eu trabalho numa indústria de lingerie. Eu sei que aqui a gente está falando da posição do consumidor e do varejo, mas agora eu vou falar da posição da fábrica, que eu vou até fazer um link com dela. Nós, como fábrica, nós vendemos para as grandes redes, e muitas vezes eles não têm vendedores. Então, o nosso trabalho maior é treinar os promotores. Então, assim, na questão da rede social, eu tenho uma historinha, como diz o Zanoni. Eu trabalhei muito com o saque, e uma das historinhas é que a gente criou um produto por causa de consumidoras, que eram senhorinhas que escreviam dizendo que tinham uma relação sexual ativa com seus maridos, mas não queriam biquininhos, não queriam pecinhas de lingerie muito sexy, mas queriam que as peças grandes, né, as peças que iam até em cima, tivessem uma pegada. Porque elas eram sempre bege, preta, branca. E assim, a gente ficava olhando e imaginando, será que a vovó está escrevendo aqui para mim? Né? Porque elas não falavam nada, né? Mas ok. E aí começamos a fazer peças, tamanho, que eram tamanho até a cintura, que não são muito sexys para a maioria das mulheres, mas são confortabilíssimas, né? A gente não diz, mas a gente usa também. Aí o que acontece? Fizemos com zebra, com estampas coloridas, tudo. Aí o que aconteceu? A gente, além de pegar as senhorinhas, que elas adoraram, as plus sizes também, né, tiveram esse apego com as peças, e algumas blogueiras, de graça, começaram a falar, né, das nossas peças como plus size, sendo que a gente, em primeira instância, não estava pensando em plus, mas depois, vocês estão falando, então a gente vai botar, né? Agora plus também. Então, assim, eu acho que melhor ainda é o consumidor falar e a gente poder atender a esse desejo. E aí essa necessidade, né? E outra instância é porque, assim, nós trabalhamos os promotores, nós tentamos trabalhar a educação, porque, assim, mulheres compram sutiãs errados até hoje, compram peças inadequadas, e a gente tinha um volume muito grande de troca de tamanho, da qual a gente, por lei, não precisa trocar por tamanho, principalmente porque ela compra no varejo, ela teria que trocar lá, enfim, mas a gente fazia troca aqui. E outra política lá que a gente também tem é que a gente tenta trocar o máximo, 100%, até quando a gente percebe que o consumidor quer enrolar. Que teve casos assim de, vamos dizer assim, modeladores, são peças muito difíceis de rasgar. E tiveram peças que vieram que pareciam que a pessoa jogou um gato e jogou o modelador junto e ele veio todo rasgado. E ela disse que era problema da peça, como também tem casos de peças que desbotaram muito e a gente vê que a pessoa lavou errado. E tem na embalagem dizendo que é para lavar separadamente, enfim. Então a gente tenta trabalhar com a educação, porque peça de lingerie é muito complicado ter um relacionamento como, por exemplo, uma matéria de construção que você vai lá e você tem um vendedor falando o tempo todo. Quando tem loja própria, beleza, mas quando não tem. Aí, aproveitando que eu estou com o microfone, eu tenho um aluno que ontem... aproveita tudo, né? Aí, o que acontece? Eu tive um aluno que ontem... aproveita tudo. Peraí, eu vou soltar, vai dar tempo. Aí, eu tive um aluno que apresentou para mim e eu aprendi com ele um software chamado Coral Visualizer, que você tira a foto do ambiente, escolhe a cor e ele diz qual a cor da coral que você pode ir lá comprar. Então, assim, eu acredito que as fábricas, quando o varejo não consegue ter resoluções para o consumidor, as fábricas fazem aplicativos, fazem soluções para tentar tirar esse buraco que, às vezes, o varejo não consegue, não tem tempo ou tem problemas operacionais para fazer isso, né? Obrigada. Aqui. Bom dia para todo mundo. Eu sou Gabriel. Sou pesquisador acadêmico na área de marketing e queria primeiro parabenizar a Faculdade CDL, porque para a gente que está do outro lado produzindo
artigos científicos no segmento, a gente nota que há um distanciamento muito grande entre varejo, a ponta, e o que a academia está debatendo. Então, momentos como esse são momentos muito ricos e de integração entre a academia e a ponta, que são as lojas, os gerentes, e parabéns por isso. Em segundo lugar, eu queria dizer que é uma satisfação estar aqui ao lado da professora Cláudia Burrama, quando a gente, enquanto pesquisador, só vê o sobrenome, e quando a gente está ao lado, enquanto pesquisador, é um momento gratificante. A gente até não acredita muitas vezes que um dia vai se encontrar, que vai chegar a debater junto, devido ao distanciamento que há na academia. E obrigado por poder proporcionar isso novamente nesse evento. Bom, eu defendi recentemente uma tese de dissertação de mestrado e que o ambiente virtual era o foco. Então eu estou cheio de dados e pesquisas para trazer algo para a gente. Tomara que não fique cansativo, mas eu queria primeiro mostrar um exemplo que foi recente, a Dafit, que é aquele varejista de moda, acho que é o maior varejista de moda do país, fez o caminho inverso recentemente. Ela saiu do segmento virtual para o segmento físico, abrindo uma loja na Oscar Freire, onde o consumidor faz a compra lá na loja através de um aplicativo ou no celular ou em alguns iPads, alguns tablets que são disponibilizados ao redor da loja, paga virtualmente também e não sai com a sacola com o produto. Lá não tem produto para você sair com ele. O produto é entregue em casa, então o shopper continua caminhando pelas ruas da Oscar Freire sem nenhuma sacola na mão. Então é uma inovação que a Dafit está trazendo ao mercado, caminhando no sentido inverso do varejo, virtual e depois para o lado físico. Ela disse que é uma iniciativa, um plano piloto que pretende depois desenvolver em outras praças, conforme for o desempenho lá em São Paulo, que é, se não me engano, se todos concordam, o templo maior do varejo brasileiro. E, em segundo lugar, as pesquisas mais recentes, o professor Cláudio pode chancelar o que eu estou dizendo, tem mostrado no segmento virtual que, num passado recente, o fator impeditivo da compra no ambiente virtual era a segurança. A gente tinha medo de colocar nossos dados, principalmente os dados financeiros, no ambiente virtual. Hoje em dia, devido ao acesso mais democrático à internet, ao aumento do nível de escolaridade da população e o uso mais intenso da internet, a segurança parece que não é o principal fator impeditivo, mas sim, as pesquisas têm mostrado que o frete grátis é o fator decisivo para se realizar compras no ambiente virtual. E muitos varejistas têm um frete grátis, limite para poder dar o gatilho do frete grátis, muito alto, R$ 199, R$ 250. E a Dafit foi uma das primeiras que, é um case também, das primeiras que trouxe o frete grátis para, às vezes, R$ 99, a partir de R$ 99. A Sephora também, Sephora, como alguns queiram, também um grande varejista de produtos de beleza, perfumaria e cosméticos, também trabalha com R$ 99, que é um ticket médio razoável para se comprar num segmento. E trazendo mais para o que eu acabei pesquisando recentemente, no passado também recente, o boca a boca ele era só físico. As pessoas se encontravam para conversar sobre as marcas, as experiências. Hoje, com o advento da internet, ele também se tornou virtual. Então, eu acho que o grande desafio das empresas é que, com o boca a boca offline, eles já não conseguiram controlar o que se falava, mas agora, com esse boca a boca virtual, tem chance das empresas agora participarem desse processo de comunicação, e, na verdade, o fluxo de informação foi mudado. Antes era empresa-consumidor somente, era unidirecional, e hoje está um fluxo, no mínimo, bidirecional, vindo de consumidor para a empresa e entre consumidores. Então, a gente notou que teve uma alteração. Se você for dividir as etapas do processo de compra, na etapa de busca de informações, que é justamente depois que o consumidor reconhece uma necessidade que ele precisa adquirir, ele vai buscar informações. Que essa informação, essa busca de informações hoje, deixou de ser uma pesquisa em loja física, eu vou numa loja um dia, vou noutra loja outro dia, porque o consumidor não tem mais tempo, por causa da segurança, da comodidade e de todos os outros fatores, e passou a ser uma busca de informações virtual. Ele pesquisa em muitos ambientes virtuais, principalmente em comparadores de preço, como Buscapé, como Zoom, nos sites de varejo,
em comunidades virtuais. Tem uma infinidade de comunidades virtuais só para debater alguns produtos e alguns serviços. E lá você tem quem entrega, quem não entrega, qual produto que é bom, qual produto que não é bom. Então, eu acho que tem um grande desafio para as empresas, que é gerenciar o que se fala no ambiente virtual delas, não deixar que, como alguém falou, a decisão de entrar ela é estratégica. Agora, quando você, como a senhora falou, depois que entrar, faça o trabalho bem feito, porque é um caminho sem volta. Então, e por fim, vou vender meu peixe. Nós publicamos agora, recente, um artigo na Fundação Getúlio Vargas, na GV Casos, inclusive em parceria com a Fernanda, que é sócia do Gabriel Ramalho, na Leme Comunicação, e o professor Sérgio Fortes, lá na Universidade de Fortaleza. E o caso chama justamente isso. Laço, que é uma empresa de lingerie virtual, de comércio de lingerie virtual física no Ceará, chama Laço, o dilema da estratégia de crescimento. Trata justamente disso. Elas têm uma loja física, vendem muito bem, são atacado e varejo, e contrataram recentemente uma consultoria para decidir o que fazer. Abrir um e-commerce e distribuir para todo o país através do e-commerce, ou aumentar a produção e aumentar os pontos físicos primeiro na cidade de Fortaleza, para primeiro consolidar a marca regionalmente e depois abrir o e-commerce. Na pesquisa que a gente fez com elas, a gente viu que o fator impeditivo da abertura do e-commerce é, primeiro, o medo com o crescimento, como o professor Carlos Gouveia falou. Uma vez que você entrou, você pode ter uma demanda muito alta e a rede não consegue suprir. O segundo era o desconhecimento do setor. Os empresários pouco conhecem sobre o segmento virtual. O terceiro era a necessidade de investimento. O investimento não é tão pequeno quanto a isso. E o quarto era a estrutura interna de funcionários, e principalmente logística. Então, eu acho que a gente conseguiu delimitar, pelo menos em terras alencarinas aqui, que os fatores impeditivos é principalmente o desconhecimento do setor e depois a necessidade de investimento muito alta. E ele tem medo que esse investimento não traga um retorno do que já é certo da loja física para ele, o que é mais tácito e tangível. Então, eu queria deixar... Eu ia falar isso antes, mas a gente já falou que o professor Christian, professor que trabalha aqui na faculdade, uma vez lendo uma reportagem que é dele no jornal O Povo, e o debate era justamente sobre isso, o futuro do varejo. E ele disse na matéria, que me marcou bastante, o seguinte: o empresário que vende na loja física a mesma coisa que vende no ambiente virtual, ele tem que fazer algo de diferente para que o consumidor não exerça o seu direito de comprar de casa com a comodidade, segurança, parcelamento, frete grátis, tudo que os varejistas oferecem. Então, acho que o principal produto, pelo menos até nessa fase nossa aqui desse debate, é saber que se você tem concorrência no ambiente virtual e no ambiente físico, faça algo diferente. Trabalhe com experiência, com valor, com diferenciais. Se não, comprar de casa 24 horas por dia, 360 dias por ano com segurança é muito mais confortável e é muito mais produtivo para o consumidor. Essa era a minha contribuição. Bom dia. Ok, rapidinho, só colocando 2 dados só, até para complementar o que ele falou. Todo começo de ano, em janeiro, o Varejo Mundial se reúne em Nova York, numa feira que chama NRF, onde a gente costuma traçar, né, as principais tendências de mercado. Né? E esse ano, especificamente, uma das palestras chamou muita atenção de muita gente, que era Brick is the New Black. Então, assim, o Brick é uma metáfora para a loja do varejo físico. Né? E essa pesquisa constatou, não sei se vocês tiveram acesso a essa informação, que 95% das pessoas, né, eles querem comprar em lojas online, mas que tenham lojas físicas. Né? Isso dá um sentimento de segurança nessa compra, assim, um atrelado a isso. Isso é muito forte, tá? Isso lá. E por que eu queria usar esse dado, tá, para vocês? Essa é uma discussão recente, tá? Ela começou a aparecer acho que menos de 2 meses começou a aparecer essa discussão. Nós estamos falando de futuro. Eu disse que o professor ali, o nome dele, que fez a primeira pergunta, o Alexandre colocou sobre futuro, né? Vamos colocar futuro, bem mais futuro, 5, 10 anos à frente, tá? Dificilmente vai sobreviver no mercado esse modelo exclusivo de venda física ou exclusivo de venda online, tá? Então, o negócio da Fit é muito bacana,
mas já mostra uma tendência generalizada que a gente tem que olhar num aspecto um pouquinho mais macro dessa história, tá? A discussão que se dá nesse meio é principalmente em relação à Amazon. Uma discussão que está sendo debatida é como é que lá eles usam the last mile, né? Então, assim, de todos os passos que a Amazon já deu hoje como gigante de e-commerce no mundo, né? Essa última milha para ser um gigante no mundo está sendo muito cara em logística, né? A logística da Amazon aumenta o custo anualmente em 20%. O último valor disso é de 6 bilhões de custo, mesmo com uma empresa da Amazon, como a Amazon, é muito pesado, né? Então a própria Amazon já começa a usar algumas questões. O Gabriel colocou do drone, mas também em algumas regiões dos Estados Unidos já existem os lockers, né? Que são pequenos armários que você vai e manda entregar perto da tua casa, você vai lá e retira, entendeu? E a tendência é que todos esses players comecem a ter lojas físicas, sim. Talvez com uma experiência como a da Fit, que eu não levo produto, e eu realmente não fui até hoje na loja da Fit. É uma falha minha, para ver se é assim que funciona de fato, tá? Mas a gente está escutando que provavelmente Netshoes vai ter que ter loja física daqui a pouco. Nem que seja uma loja, como colocar aqui, será que vai ser só conceito lá na frente? Mas que seja conceito, né? Porque o que a gente colocou aqui da Apple hoje, o Steve Jobs falava lá atrás, né, uma das premissas dessa história da Apple, do atendimento da Apple, que bacana, mas eu vou lá experimentar ali. E daí que você veio aqui experimentar e não comprou. O importante é que você saia apaixonado pela marca e compre em qualquer lugar. Porque você comprar no Alibaba, no Mercado Livre, na Fast Shop, na Secomil, na iBuyte aqui também. Onde você quer comprar, não importa. Você está comprando Apple, cara. Eu estou vendendo para você. E as marcas, todas elas estão pensando nisso. Esse sentido da indústria, para o varejo e tal, e amarrando. Então, a gente está num universo que o varejo... A gente está falando varejo na era digital, na verdade, assim, o e-commerce, o mobile commerce, essa sopa de letrinhas que a gente inventa, está caindo por terra. A única coisa que existe hoje é commerce. Commerce. Simplesmente commerce. É tudo mercado, é tudo venda. E aí a venda, a grande complexidade disso é como é que a gente amarra toda essa história. Né? Como é que eu tenho todos os meios a todo momento, vamos ter que fazer algumas escolhas, apanhar algumas vezes, ganhar, sair vitorioso em outras, mas faz parte do momento, ok?